Bolsonaro, eu tenho uma recomendação sensacional para você. Para com essas lives, por favor, para. Fala galera, beleza? Também tá legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, em mais uma live, né, do nosso excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro, e lembrando aqui, galera, que aqui não é um canal de crítica ao Bolsonaro, até porque, sim, eu considero que ele fez algumas coisas importantes, como a MP da Liberdade Econômica, a apresentação de uma reforma da Previdência, que foi mudada pelo Congresso, né, mas é importante também. Mas, digamos assim, galera, existem coisas boas e uma série de coisas ruins que, pior, não precisavam ser ruins. São climas de insegurança, climas assim, desnecessários que ele cria apenas por declarações mal planejadas dele. Eu percebo assim que o Bolsonaro ele ainda é um cara que ele está acostumado a ser aquele deputado que era bastante polêmico, que criava uma série de inimizades e tal. Ele ainda não entendeu que hoje ele é o presidente da República. Quando ele está, por exemplo, com seus assessores, ministros, etc., aí geralmente ele se contém um pouco mais. Agora, quando ele faz as lives, ele meio que se solta e pensa todo aquele pensamento muito conservador, libera aquele pensamento muito conservador e extremamente problemático em várias frentes, como que ele apresentou, por exemplo, semana passada, apresentando, pessoal, numa live lamentável, o colar de nióbio, falando, ainda fez uma brincadeirinha, né, falando, ó, aqui os brincos de nióbio pra menina, hein, pra menina, exibindo mais uma vez um caráter extremamente preconceituoso. Mas pior ainda, né? Essa semana, ontem, aliás, ele fez uma live na qual ele falou que ele defende o trabalho infantil. Que ele falou que, por exemplo, o trabalho infantil, ele acha que não faz mal pra ninguém, nunca prejudica ninguém. Na verdade, ele mesmo começou a trabalhar nos 8 anos e isso dignificou ele, isso mostrou pra ele que a sociedade, aliás, com o mundo, ele não era simples, ajudou as pessoas a lutarem pelos seus ideais, etc. Tá? Ele falou que teve um irmão mais velho que teve isso, uma irmã mais nova que também trabalhou, etc. E que isso só contribuiu para a formação dele. E, aliás, ele até falou que ele defende a descriminalização do trabalho infantil. Só que ele só não leva isso para o Congresso porque ele sabe que ele vai ser massacrado por essas coisas. Acho que nessas horas vocês percebem, por exemplo, mesmo quem defende o Bolsonaro, como é importante ter um Congresso. Por quê? Se a gente colocar, por exemplo, todo o poder na mão do presidente, o presidente ele vai poder, por decreto, etc., legislar, e aí vai ser uma espécie de ditadura. Mas ainda bem que tem um filtro para isso. Um filtro de 513 deputados e 81 senadores, que não deixa essas propostas absurdas, por exemplo, como defender o trabalho infantil, irem para frente, percebe? A gente sabe que o Brasil, por exemplo, é um país onde, principalmente nas regiões mais pobres, onde tem uma desigualdade social mais grande, o trabalho infantil ele pode atingir até 50%, 60%, 70% da população de 10 a 20 anos e principalmente da população negra ou parda, percebe? Então, assim, é um processo muito intenso. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, uma agência da ONU, já recomendou que trabalho infantil não pode ser feito porque atrapalha o desenvolvimento, por exemplo, intelectual e o desenvolvimento até mesmo físico das pessoas, das crianças, né? Até a gente sabe, galera, que é um direito da criança, isso segundo a nossa Constituição, ter acesso à educação. Aliás, próprios programas, por exemplo, de incentivo à participação na escola, o Bolsa Família, por exemplo. O Bolsa Família tem uma série de críticas, mas ele foi extremamente, digamos, importante para a redução da desigualdade social, para a redução da miséria. O Brasil saiu do mapa da fome e, além de tudo, essas mães, esses pais só recebiam direito à Bolsa Família se o filho ele tivesse uma comprovação efetiva que estava participando, que tinha frequência nas escolas. Claro que a fiscalização deveria ser maior, deveria estar mais métodos daquela pessoa sair daquela condição de receber o auxílio, sei de tudo isso. Mas foi um programa importante, até porque aquela criança, eu sei que as escolas não são ideais, mas é melhor a criança estar na escola do que ela estar, por exemplo, sei lá, na rua, etc. Aliás, a própria crítica que ele fez, mas tem muita gente que critica a criança trabalhando, mas quando ela está com um paralelepípedo de coca, ninguém critica. Acredito, galera, que todo mundo de crack, né, perdão. Acredito que todo mundo critica, que ninguém gosta, né, de crianças que se envolvam no mundo do crime, etc. Até por próprio consumo de drogas. Mas é muito mais fácil ela não se envolver no mundo da criminalidade, não trabalhando, e sim tendo acesso à educação. Tendo uma escola digna, uma escola que ofereça oportunidades para essa criança. Então não, a solução não é o trabalho infantil. Ele particularizou um caso que aconteceu com ele, com a família dele, etc. E colocou isso como se fosse a realidade do Brasil e precisaria descriminalizar o trabalho infantil justamente para auxiliar, sei lá, na economia, falando que o trabalho infantil, ele dignifica as pessoas e aí não haveria violência, por exemplo, com professores nas escolas. Ele começa a misturar um monte de coisa. E para piorar, ele fica extremamente feliz
Imagina, no mesmo dia que houve a aprovação da reforma da Previdência na CCJ, vai finalmente ser votado pela Câmara, uma coisa extremamente importante que vai trazer muito sucesso econômico para o Brasil. A Bolsa já subiu, o dólar já caiu somente pela notícia que saiu. Ao invés dele comentar isso, o que ele comenta? Que ele fica extremamente feliz que agora teve a liberação da tainha, da pesca de tainha. Percebe? Então essas lives que o Bolsonaro faz, de verdade, galera, são extremamente prejudiciais à sua imagem. Eu recomendaria para ele não fazer mais essas lives e só se comunicar, sei lá, o Twitter é importante e tal, mas evitar fazer essa... Porque ele é um cara que não sabe falar, convenhamos, galera. Ele é um cara que não tem muita informação, é um cara que tá fazendo algumas coisas boas, com toda certeza, mas ele não tem informação e nem tem a lábia, a formação necessária para conseguir se comunicar de maneira eficiente. E aí ele começa a dar umas declarações extremamente polêmicas e isso, claro, influencia muito na sua popularidade. A gente está vendo que o Bolsonaro, por exemplo, é o presidente mais mal avaliado em primeiro mandato. Também por conta dessas declarações polêmicas que não fazem o mínimo sentido para quem minimamente respeita os direitos humanos. Tudo bem, galera? Deu para entender? Belezinha? Então tá. Então, galera, se você curtiu o vídeo, ó, por favor, já deixa seu like, se inscreve no canal, por favor. Se inscreve no canal, conto com a ajuda de vocês. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau. Até mais.